Alexandre de Moraes, gente, entenda, ele é um criminoso sádico. Ele tem prazer em fazer o que ele faz. Alguns falam, ele tem desvio mental. Pode ter, deve ter um pouco, né? Tem ausência de Deus, porque o sujeito que não tem um temor a Deus, ele não teme a nada. Mas Alexandre de Moraes, no campo do cumprimento da Constituição, ele é um criminoso em série. Ele é um criminoso em série. Então, é uma vergonha o Senado Federal, não, foi uma vergonha o Rodrigo Pacheco e está sendo uma vergonha o Davi Alcolumbre não tomar providências contra esse cidadão. Entendam que todos nós brasileiros vamos ser agrafados agora por essa a tarifa imposta pelos Estados Unidos por conta da liberdade, de um lado, e do outro, a questão do Brasil, a questão econômica, das falas do senhor Lula. Mas a origem de tudo isso está em Alexandre de Moraes. E quem quer proteger Alexandre de Moraes, infelizmente, os senhores ministros do STF agora estão no mesmo barco do Alexandre de Moraes, porque o artigo 29 do Código Penal diz que fala da coparticipação, né? Quem de qualquer maneira concorre para a prática do crime é responsável na medida da sua culpabilidade. E os demais ministros, os outros 7 que estão apoiando a Alexandre de Moraes, Mitch Fux está arrependido agora. Entrou no período de arrependimento, mas não podemos esquecer que no primeiro momento ele também referendou as condenações do 8 de janeiro. Não é? Então, esses 8 ministros, incluindo o Alexandre de Moraes, e seus familiares, vão pagar por o que cometeram, pelo que fizeram. Tem notícia aí de que os filhos do ministro Barroso estariam no consulado do Brasil nos Estados Unidos, estão presos. Estão no consulado sem poder sair, estão presos, porque se sair, a imigração vai colocar no avião e deportar. Né? Então, é a situação em que eles começam a sentir na pele o que fizeram até agora do povo brasileiro. Eu vi uma senhora de uma televisão aí, uma senhora idosa, dizendo, não vou dizer qual é a televisão, não vou dar bola para isso, não, dizendo, olha, imagina se a esposa do ministro, uma sogra, vai para os Estados Unidos e de lá mandam de volta, puxa vida o quê? Puxa vida a família do Clezão. Puxa vida a morte do Clezão pelas mãos de Alexandre de Moraes. Puxa vida os 7 outros presos no 8 de janeiro que estão, que já morreram em condições que, se estivessem livres, não teriam morrido. Não é? Então, eu digo puxa vida por essas pessoas, digo puxa vida pela liberdade, por nossa liberdade, que não podemos mais falar, expressar nossas opiniões ou nos reunirmos conforme é estabelecido pela Constituição Federal. Então, não tenho nenhuma pena dessa gente, não, Pitólio. Ah, Sebastião, você não é crente? Sou crente em Jesus e Deus é um Deus de justiça e fará justiça com essas pessoas. Pois é, o desembargador Sebastião Coelho soltou o verbo para cima de Alexandre de Moraes. Nós vamos mostrar aqui, olha só as verdades que ele falou. É aquilo que está engasgado na garganta de todo o povo brasileiro. Mas agora, vocês vão ver aqui, pessoal, olha só como ele expôs toda a verdade e o Brasil ficou mesmo chocado com essas declarações. O Sebastião Coelho, que também participou do julgamento de Jair Bolsonaro, junto com mais 33 réus, porque ele defendeu ali o Felipe Martins. Preste atenção no que vai mostrar agora aqui, algo seríssimo, que o desembargador Sebastião Coelho, que é um patriota de verdade, diferente de muitos outros juristas por aí, olha só o que ele vai mostrar aqui. Dá um like nesse vídeo, pessoal. Algumas pessoas falam que o botãozinho do like aí não está funcionando. Confira aí para nós aí e se inscreva nesse canal, porque aqui sim você vai ficar muito bem informado. Olha só o que ele falou ali na rádio Auriverde para todo o Brasil e esse vídeo está viralizando, pessoal. Preste atenção. Nós mostramos uma das fotos que foram veiculadas ao longo da última sexta-feira, doutor, que mostra Hélio Lopes com o esparadrapo na boca e o coronel Crisóstomo fazendo uma leitura, estava lendo um livro. Que perigo estes traziam para o Estado democrático de direito numa manifestação absolutamente ilegítima. E é por isso que eu tenho reforçado aqui, doutor, a importância do brasileiro se manifestar, porque entendo eu
que, embora isso possa acontecer quando se trata de Alexandre de Moraes, é muito difícil ele proibir qualquer tipo de manifestação em todas as praças do Brasil. Nós precisamos mostrar que a população tem um papel, o povo brasileiro tem um papel fundamental nesse momento, né, doutor? Alexandre de Moraes, gente, entenda, ele é um criminoso sádico. Ele tem prazer em fazer o que ele faz. Alguns falam, ele tem desvio mental. Pode ter, deve ter um pouco, né? Tem ausência de Deus, porque o sujeito que não tem o temor a Deus, ele não teme a nada. Mas Alexandre de Moraes, no campo do cumprimento da Constituição, ele é um criminoso em série. Ele é um criminoso em série. Então, é uma vergonha o Senado Federal, não, foi uma vergonha o Rodrigo Pacheco, e está sendo uma vergonha o Davi Alcolumbre, não tomar providências contra esse cidadão. Entendam que todos nós brasileiros vamos ser agravados agora por essa a tarifa imposta pelos Estados Unidos por conta da liberdade, de um lado, e do outro, a questão do Brasil, a questão econômica, das falas do senhor Lula. Mas a origem de tudo isso está em Alexandre de Moraes. E quem quer proteger Alexandre de Moraes, infelizmente, os senhores ministros do STF agora estão no mesmo barco do Alexandre de Moraes, porque o artigo 29 do Código Penal diz que fala da coparticipação, né? Quem de qualquer maneira concorre para a prática do crime é responsável na medida da sua culpabilidade. E os demais ministros, os outros 7 que estão apoiando a Alexandre de Moraes, Mitch Fux está arrependido agora. Entrou no período de arrependimento, mas não podemos esquecer que no primeiro momento ele também referendou as condenações do 8 de janeiro. Não é? Então, esses 8 ministros, incluindo o Alexandre de Moraes, e seus familiares, vão pagar por o que cometeram, pelo que fizeram. Tem notícia aí de que os filhos do ministro Barroso estariam no consulado do Brasil nos Estados Unidos, estão presos. Estão no consulado sem poder sair, estão presos, porque se sair, a imigração vai colocar no avião e deportar. Né? Então, é a situação em que eles começam a sentir na pele o que fizeram até agora do povo brasileiro. Eu vi uma senhora de uma televisão aí, uma senhora idosa, dizendo, não vou dizer qual é a televisão, não vou dar bola para isso, não, dizendo, olha, imagina se a esposa do ministro, uma sogra, vai para os Estados Unidos e de lá mandam de volta, puxa vida o quê? Puxa vida a família do Clezão, puxa vida a morte do Clezão pelas mãos de Alexandre de Moraes, puxa vida os 7 outros presos no 8 de janeiro que que já morreram em condições que, se estivessem livres, não teriam morrido. Não é? Então, eu digo puxa vida por essas pessoas, digo puxa vida pela liberdade, por nossa liberdade, que não podemos mais falar, expressar nossas opiniões ou nos reunirmos conforme é estabelecido pela Constituição Federal. Então, não tenho nenhuma pena dessa gente não, Pitólio. Sebastião, você não é crente? Sou crente em Jesus e Deus é um Deus de justiça e fará justiça com essas pessoas. Agora, doutor, ao mesmo tempo, e reforçando esse compromisso do povo brasileiro, o senhor tem, eu não sei se o termo correto, o verbo correto é organizar, né? Mas o senhor tem participado efetivamente dessas manifestações na capital federal, não é? Sim, quando houve aquela prisão em regime semiaberto para Bolsonaro na sexta-feira da outra semana, à noite eu falei, não, isso não pode ficar quieto. Chamei uma caminhada, aquela que é um local público aberto em Brasília, né? Não depende de autorização, porque o eixão rodoviário norte-sul, eles ficam, quem sai do aeroporto até a saída para o Nordeste, do outro lado da cidade, ele fica aberto completamente nos domingos e feriados. Então ali nós podemos caminhar, né, fazer caminhada, pelo menos podíamos até agora, né? Sem qualquer proibição. Então eu chamei aquela manifestação, né? Imediatamente, logo após, eu liguei para a deputada Bia Kiss, conversamos, ela concordou na hora, a senadora Damares concordou na hora, o deputado Daniel de Castro, e todos estavam lá, também estavam lá o deputado Tiago Manzoni, que é deputado distrital, ele e o Daniel de Castro. E fizemos aquela caminhada assim, rápida, em
deu quase umas 2.000 pessoas, segundo quem conhece de cálculo, né? E ontem fizemos uma carreata em Brasília. Nos concentramos na torre de TV, fomos até próximo ao Congresso, uma rua antes do Congresso Nacional, fizemos nosso buzinaço e já estamos marcada a caminhada para o próximo dia 3, o mesmo horário, às 10 horas, no Eixão Rodoviário Sul, aqui em Brasília, e eu tenho incentivado as pessoas em todo o Brasil a que ocupemos os espaços e mais. Irmãos brasileiros, não deixe passar uma oportunidade. Quando tiverem diante de autoridades arbitrárias falando mentiras, intervenha, eu digo, isso não é verdade. Porque só assim eles poderão passar a falar a verdade. Como fez um brasileiro e uma brasileira lá em Londres, acho que foi em Londres, quando Sim. o ministro Barroso estava dizendo, olha, imagina, quero voltar à cédula de papel, a pessoa fez a intervenção, falou negativo, não é assim. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. É confrontar essas pessoas que estão cometendo essa violência contra o Estado brasileiro. Olha, Pitoli, e o que me deixa indignado é que essa solução poderia passar rapidamente pelo Congresso Nacional. Eu vou dizer aqui no seu programa, que eu já falei isso, vou repetir, 5 providências a cargo do Congresso Nacional que pacificaria tudo. A primeira, sob competência do Senado Federal, impeachment de ministro, começando com Alexandre de Moraes, exclusivo do Senado. 2 outras providências a cargo exclusivo da Câmara. Primeira, votar a PEC 333, que foi aprovada no Senado em 2017, está parada lá na Câmara, que acaba com a prerrogativa de foro, retira os parlamentares da alça de mira do Supremo Tribunal Federal, é exclusiva da Câmara agora. Ainda da Câmara, instalar a CPI do abuso de autoridade proposta pelo deputado Marcel Van Haarte, do Partido Novo. Essas 3 competências exclusivas, uma do Senado e 2 da Câmara. E 2 outras providências a cargo da Câmara e do Senado, quais sejam a anistia ampla, geral e restrita para trazer a pacificação atual. E para uma pacificação futura, votar o projeto da contagem pública dos votos. Nós não podemos ficar aqui, a máquina contou, está certo ou não está certo. Eu vi o Olavo comentando mais cedo, dirigindo, mas ouvindo, né? E dizendo, olha, lá na Venezuela só comprovou a fraude do Maduro porque tinha a contagem impressa. A eletrônica impressa. Na hora do confronto, viu que a eletrônica era fraudada. Veja, certo? O senhor Lula disse num encontro recente, salvo engano, no Chile, que, olha, a eleição de 4 em 4 anos já não resolve. Ele quer dizer o quê? Que vai nos impedir de ter eleição em 2026? É isso que ele está dizendo? Então, eu vou começar, Pitoli, eu estou me organizando, porque tudo que eu faço, eu pego ali, a Constituição, para ter a base. Mas eu vou começar a falar com as Forças Armadas. Eu vou começar a falar com as Forças Armadas, respeitosamente, mas eu quero questionar o papel que as Forças Armadas estão fazendo aqui em nosso país. Quando nós ouvimos notícia, eu não tenho nenhuma prova, nem ninguém me falou pessoalmente, é o que ouço nos programas, dizer, olha, o comandante do Exército se reúne regularmente com Alexandre de Moraes. Como assim? Como assim? Aliás, o deputado Van Haarte, mais uma vez, esse brilhante parlamentar, questionou o general Tomé Paiva, lá na Câmara, ele disse, não, institucionalmente a gente manda ofício para cumprir ou não cumprir. Não fica de conversa de bastidores. Então, o papel que as Forças Armadas estão jogando hoje é um papel que a sociedade precisa começar a analisar. Doutor, uma última questão, usando da sensatez do senhor. O senhor acredita que o que já está chegando dos Estados Unidos, suspensão de visto e outras medidas, pode, de uma certa forma, devolver
a paz ao Brasil a partir desses ministros que serão sancionados? Veja, a aplicação dos vistos, especialmente da Lei Magnitsky, se for aplicada para os ministros, o Senado tem que afastá-los. Tem que afastá-los. Não tem como, porque, veja só, o Alexandre de Moraes, sancionado, não pode ir aos Estados Unidos, não pode ter movimentação financeira, mas ele continua com o poder destruidor da caneta. O poder destruidor. Eu falei para o governador Ibanez, mas uma ordem para o senhor vir cumprir pessoalmente. E quando o secretário de Segurança, com quem eu tive uma excelente interlocução, transferiu do celular dele para o meu celular, eu digo, eu quero que venha do seu celular para eu acreditar que isso é verdade. É claro que eu não iria desrespeitar jamais o governador Ibanez, porque ele é o governador de todos nós que habitamos no Distrito Federal. Ele é o representante legal de todos nós em Brasília. Quando ele se afastou e eu fiquei só com a imprensa, eu disse, olha, se eu fosse o governador, eu jamais cumpriria uma ordem dessa, de levantar, acordar o governador, mandou a Polícia Federal intimar o governador por volta de meia-noite, ele podia estar numa festa, ou com a sua esposa, namorando, sei lá, qualquer coisa, e ele levantou, retirou o governador. A comandante da Polícia Militar, a coronel Ana Paula, que é uma moça brilhante, né? Lá compareceu com roupa de festa, com roupa social, evidentemente que ela estava em algum assunto da sua vida privada, se deslocou à Praça dos Três Poderes, porque lá existiam 2 parlamentares, um com um esparadrapo na boca, e a Bíblia e a Constituição na mão, e outro com a Bíblia na mão. Então, esse era o grande mal dessas pessoas que poderiam causar a nação brasileira. Lamentável. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por conversar conosco. Repito, enorme carinho, admiração, amor que eu tenho pelo senhor, e certamente o que mostra ali o chat, o senhor ganhou o carinho do Brasil, o senhor sabe o motivo pelo qual, né? Pela luta, pela coragem, né? É por isso que o senhor tem o tamanho, né? Esse gigante respeito da população, da audiência da Ouro Verde, pelo trabalho do senhor e pela sua pessoa. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Pitoli. E olha, brasileiros, vamos ter fé. Nós temos um Deus que está acima das autoridades. E é povo na rua, é mobilização nas ruas prévia a uma paralisação nacional que será necessária e muito em breve. Pois é, e não para por aí, porque o Lula, pessoal, o Lula vive atacando o Donald Trump. Toda oportunidade que ele tem, deu o microfone para ele, ele manda uma indireta ali para o Donald Trump. Mas agora você vai saber o real motivo, por que o Lula tanto ataca o Donald Trump. Não é de hoje, pessoal, não é por causa desse tarifaço, não. Isso já vem de muito tempo lá de trás e você vai entender agora qual que é a raiva e a birra do Lula contra o Trump e qual que é o plano do petista, porque eles não fazem nada por acaso. Tem algo aí, você vai saber agora, o deputado Gustavo Gayer vai trazer a verdade aqui. Qual que é o motivo da raiva do Lula pelo Trump e você vai ficar de queixo caído. Confira aí. Por que o Lula insiste em atacar o Trump em todos os seus discursos? E até agora, basicamente, o Trump nem sequer mencionou a existência do Lula nenhuma vez. Eu vou te explicar por que isso acontece na política. Eu sou deputado federal por Goiás, moro em Goiânia. Aqui em Goiânia tem alguns vereadores esquerdistas do PT que metade da existência deles e do Instagram deles é ficar me xingando e me atacando. E por que eles fazem isso? Eles tentam colecionar o anti-Gustavo Gayer em torno deles. Eles querem que... O que eles mais querem nesse mundo é que eu mencione o nome deles, que eu reconheça a existência deles. Eu tenho aqui em Goiânia, o Nicolas Ferreira tem em BH, o Zuco tem em Porto Alegre. Então os principais nomes da direita, eles têm ali os seus mini adversários nas suas cidades, nos seus estados, que fazem de tudo para serem reconhecidos. E eles entendem que se eles continuarem atacando quem está em cima, eles vão conseguir pegar o grupo que é anti essa pessoa em torno deles. Então eles estão tentando fazer um eleitorado.
E a última coisa que nós podemos fazer, que nós deveríamos fazer, é brigar para baixo. O certo é sempre brigar para cima. Se você dá atenção para quem está usando a sua existência como palanque, você vai fomentar esse comportamento e vai fazer com que essa pessoa cresça. Pois bem, é isso que o Lula está fazendo. Lula está tentando ser reconhecido mundialmente, tentando validar a sua existência, implorando que o Donald Trump fale o nome dele. E é todo discurso o Lula tem que falar do Trump. Esse aqui, por exemplo, foi um recorte que o Metrópolis fez. Aí, assiste isso aqui e me fala quem é que está provocando quem. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump. Presidente Trump. Presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei. Eu não quero fazer bravata. Porque eu vou fazer isso, eu vou não ficar. Eu não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós brasileiros não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar. Aqui ele está acusando o Donald Trump e os Estados Unidos de genocida, tá? Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Lula, que acabou de criar o maior e mais complexo gabinete do ódio que a internet já viu no mundo, com as 5 maiores agências do Brasil, influenciadores pagos e gastando uma fortuna com funcionamento pago. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil. A maioria desse dinheiro que ele está falando, tá, está em ativos em dólares, tá? Só para você entender uma coisa. O Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Esse foi um recorte que o Metrópolis fez todas as vezes que o Lula menciona o Trump. Aí eu fui no Grok e fui perguntar para o grupo. Grok, me expliquei, quantas vezes o Trump menciona o Lula? Tá aqui, ó. Quantas vezes Trump citou Lula nominalmente desde que assumiu a presidência? De acordo com buscas em fontes recentes e declarações públicas de Donald Trump, ele menciona Luiz Inácio Lula da Silva nominalmente 2 vezes desde que Lula assumiu a presidência em janeiro de 2023. Ambas as menções ocorreram em julho, então vamos lá. Isso quer dizer que foi depois de todos os ataques do Lula. 9 de julho ele menciona na carta
carta aberta a Lula, postada no Truth Social, ameaçando tarifa de 50% sobre importações brasileiras. Lembrando, depois de todos os ataques que você acabou de ver. No dia 11 de julho, em declaração a repórteres atrás de viagem, antes da viagem no Texas, Trump disse que falaria com Lula em algum momento. I will speak with Lula at some point. Esta foi a única vez que ele verbalizou o nome do Lula. E verbalizou não para atacar. Disse que vai falar com Lula em algum momento. Enquanto isso, Lula já falou do Donald Trump dezenas, se não centenas de vezes. Tudo que o Lula quer é que a sua existência seja reconhecida por Trump. É isso. Lula quer usar o movimento ou o sentimento anti-trumpismo para resgatá-lo do buraco do esquecimento e da rejeição no qual ele conseguiu se enfiar no Brasil. Quer também causar um conflito com os Estados Unidos, porque ele já sabe que a economia brasileira quebrou, que o governo não tem dinheiro, que o povo brasileiro está entrando num colapso econômico. Então ele precisa desse conflito com os Estados Unidos para poder culpar os Estados Unidos por um resultado que ele já havia conseguido antes do conflito, que é a destruição do Brasil. Então, galera, o Brasil destruiu a economia, o que a gente faz? Resolve? Não, vamos comprar briga com os Estados Unidos, daí a gente pode culpar eles. E é isso que o Lula está fazendo. E é por isso que o Trump não menciona o Lula. Pro Trump, o Lula é um bosta, desculpa a palavra, mas é um bosta, é um estrume, que não vale a pena nem sequer ser mencionado numa conversa ou numa entrevista. Enquanto que pro Lula, a existência dele depende do Trump agora. Ele viu esse conflito como um trunfo político. Não vai resolver o problema. Lula não quer. Lula quer escalar o problema para poder depois culpar a crise econômica no problema que ele está criando. Pois é, pessoal, toda essa situação poderia já ter sido resolvida ou até mesmo evitado se o Brasil não estivesse diante da maior injustiça já vivida de todos os tempos, que é essa perseguição política a um ex-presidente. Isso nunca aconteceu. Desde que o Brasil tem um regime presidencialista, isso nunca aconteceu nesse país. Mas a verdade é o que eles querem é eliminar qualquer possibilidade de contravenção, de oposição ou de concorrência na política. O Lula não suporta a concorrência porque ele sabe os números dele é caótico, é muito ruim a sua popularidade. E olha só, se você não observou, pessoal, a Carla Zambelli está inelegível, deputada mais votada da última eleição. Eduardo Bolsonaro agora está fora do Brasil, não pode nem pisar no Brasil, também está fora do pleito, ele não vai poder participar do próximo pleito se algo não for feito. Pablo Marçal, o coach, empresário, palestrante, que queria também entrar para a política, ficou inelegível até 2032. Outro, sabe quem mais? Nicolas Ferreira tem um processo ali na Comissão de Ética, tem um processo ali em Brasília, na Câmara dos Deputados, para deixá-lo inelegível. E quem mais? Jair Messias Bolsonaro, também inelegível. Por que eles querem deixar os principais atores da política da direita inelegível? Porque eles não querem concorrência. Isso não é democracia, né? O Barroso falou, vencemos o bolsonarismo, devolvemos a democracia para o Brasil. Qual democracia? Os principais políticos, aqueles mais votados, estão inelegíveis. Por que será? Até o Luciano Hang, da Havan, que nem chegou a entrar na política, mas que também é um empresário, assim como o Pablo Marçal, está inelegível, não pode concorrer. Ou seja, eles não querem concorrência porque eles sabem que eles não aguentam. E tá de parabéns aí o desembargador Sebastião Coelho. Esse homem não precisava fazer nada do que ele está fazendo. É um aposentado, já viveu muitos anos ali na vida pública e agora poderia estar gozando aí da sua aposentadoria com sua família e está lutando pelo Brasil. Muitos querem ele no Senado para 2026. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você acha que o Sebastião Coelho, desembargador Sebastião Coelho, deve entrar para a política de cara aí como senador ali do seu estado? O que você acha disso? Ele precisa ajudar o Brasil e merece? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Agora, o certo é que eles estão desesperados porque sabem que é só uma questão de tempo, porque o grosso vai vir aí, pessoal. Pode ter certeza que esse 50% é só um cafezinho
É só um cafezinho. O que está por vir aí, pessoal, realmente vai travar a vida econômica de muitos ministros de autoridades ali em Brasília, e nós torcemos por isso. Inclusive hoje teve uma motociata em Brasília com Jair Bolsonaro. Olha só, o homem está inelegível, está com a tornozeleira no pé, está sendo vigiado de manhã, de tarde, de noite, e mesmo assim ele não desiste e vai às ruas e vai ali dar sua cara a tapa. Sabe por quê, pessoal? Porque quem não deve não teme. Ele sabe que a verdade está com ele. Então, mesmo assim, ele está ali do lado do povo. E nesse próximo final de semana teremos manifestação em todo o Brasil. E eu quero que você coloque aqui nos comentários se você apoia esse tipo de manifestação, se o povo tem que ir para as ruas, se já chegou a hora e se é isso que está faltando. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se inscreva no canal, pessoal. Se inscreva no canal porque aqui você vai ser muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.